Graça e paz aos irmãos, mais uma vez estamos, como eu disse, estamos em casa, estamos na Rádio 88, nesse programa Altar 88, com uma palavra de Deus para nós nessa tarde, uma palavra de Deus para você nessa tarde. Eu vou aproveitar aqui um gancho, porque nós estamos vivendo, nós estamos respirando a nossa conferência Fazer Discípulos. E a conferência Fazer Discípulos esse ano vem falar de fé. A conferência Fazer Discípulos esse ano é um coração aquecido, é uma chama, um coração que arde, e pela fé nós vamos fazer isso. Então, eu queria trazer uma palavra para nós hoje, também falando de fé, também falando um pouquinho, caminhando um pouquinho do que a Bíblia diz sobre essa questão de fé. Para isso, eu queria pedir que você que está em casa, você que está aí, que pode abrir comigo a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11 é um texto muito conhecido, a gente fala muito sobre Hebreus 11 quando a gente vai falar de fé, e eu queria também compartilhar esse texto com você, queria compartilhar esse texto aí para que você realmente venha com a gente falando de fé, vem com a gente aí nesse momento que estamos vivendo, esse momento de fé, é um momento histórico, é um momento maravilhoso na presença de Deus, onde nós vamos realmente viver e já estamos vivendo sobre fé. Hebreus capítulo 11 é o texto que basicamente nos conta uma trajetória de pessoas em fé. E o texto que eu separei para nós nessa tarde, está em Hebreus capítulo 11, no versículo 27. O versículo 27 desse texto de Hebreus 11 foi que Deus falou no meu coração para trazer para nós nesse dia. E diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Esse texto, para mim, é um texto muito emblemático, porque ele nos conta algumas coisas de Moisés. Esse versículo, basicamente, está falando de Moisés, está falando sobre o que Moisés fez, qual foi a iniciativa ali de Moisés em fé. Mas antes de falar, deixa eu só pegar um pouquinho aqui, porque o texto todo começa a falar sobre fé. Eu sei que você já ouviu muitas vezes o significado, e o significado está aí no versículo 1 desse texto, o significado de fé. Mas ao longo do texto, ele vem nos mostrar que pessoas andaram em fé. Ele nos mostra no texto, o escritor aos Hebreus, nos mostra no texto, por exemplo, sacrifício, fazer sacrifício pela fé. E ele começa a dizer ali que até para sacrificar, até para fazer, eu preciso fé. Ele vai falar que a obediência de um homem que andou com Deus, ele fala de Enoque, o homem que andou com Deus pela fé. E ele vai continuar dizendo, Noé obedeceu sem saber o que ia acontecer, ele obedeceu pela fé. Abraão saiu do seu lugar, saiu da sua terra, saiu da sua parentela pela fé. E aí eu quero dar uma paradinha aqui, porque isso fala muito comigo. Nós saímos daqui de Volta Redonda, saímos do nosso lugar de conforto, saímos daqui da nossa terra, da nossa parentela, em direção à fé. Em direção a quê? A fé. O que nós tínhamos? Tínhamos fé que Deus faria conosco o impossível. E é isso que nós estamos vivendo lá em Moçambique. A Família Viva em Moçambique, a Igreja do Senhor Jesus em Moçambique é uma igreja que tem andado por fé, uma igreja que tem andado pautada em fé, e de fato e de verdade, só pela fé é possível alcançar o que Deus tem feito naquele lugar. Não é por saber, não é por falar, não é por uma igreja conhecida ou não, não é porque nós somos ou não, não é por nada disso senão pela fé. Talvez eu quero já incrementar isso dizendo para você, se Deus te chamar, se Deus tem te chamado para alguma coisa, se Deus tem te chamado para um particular, se Deus tem te chamado para desenvolver algum projeto, se Deus tem te chamado para desenvolver alguma obra específica, seja ela na área que for, faça por fé, sem saber, mas como vai ser?
Porque muitas perguntas surgem. Às vezes a gente se preocupa com se perguntar como, por quê, para quê, aonde, e o recurso, e de onde vai vir. A gente se preocupa muito com as perguntas e se esquece que a gente anda pela fé. Sabe, querido, a sua vida, a minha vida, a gente precisa andar por fé. A gente precisa caminhar por fé, a gente precisa viver numa fé inabalável, uma fé que não se abala com as circunstâncias à sua volta, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Esse texto que nós falamos no versículo 8 aqui de Abraão sai de um lugar onde as circunstâncias diziam para ele ficar. Ó, sua casa tá aqui, seus pais estão aqui, sua família tá aqui, tudo tá aqui. O que você vai fazer? Eu vou ouvir a voz de Deus pela fé. E aí, pela fé, a gente conhece a história de tudo que Deus fez com Abraão a partir dessa fé, a obediência pela fé. Aí, continuando o texto, fala algumas coisas aqui. Sara, por exemplo, fala lá que ela concebeu pela fé. O conceber, o gerar filhos, é pela fé. Talvez você tenha dificuldade de gerar filhos, tanto espiritual e talvez até natural. E eu quero incentivar você a ter fé. Incentivar a você a buscar pela fé, como se já tivesse acontecido, mesmo antes de acontecer. Pastor, eu não consigo alcançar, eu quero gerar filhos espirituais, quero gerar filhos naturais, mas eu não consigo, há algum problema, há algum bloqueio, há alguma situação que me bloqueia, há alguma situação que me impede. Então, querido, pela fé, caminhe pela fé como se já tivesse acontecido. Eu já tenho filhos espirituais, eu já tenho filhos naturais, eu já alcancei, eu já cheguei no lugar onde eu alcancei a vitória, alcancei a bênção. Testemunhos para isso temos muitos. Muitos testemunhos que ouvimos de pessoas que ao andar pela fé, ao caminhar pela fé, ao entender que é pela fé que as coisas acontecem, então a partir daí eles realmente receberam o que buscavam. Não é querendo enxergar, mas como vai ser? Será que eu vou fazer isso? E às vezes o que nos impede de alcançar é a gente querer fazer do nosso jeito. Abraão, ele sai, você lê o texto aí, ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela pela fé, mas depois ele tentou fazer do jeito dele, quando ele não viu saída, quando ele não viu, eu quero gerar filhos, mas como fazer? Deus falou que seria, mas será que é pela minha força? Será que é pelo muito saber? Será que é pelo muito estudar? Como vai ser? Não sei. E aí ele começa, junto com a esposa ali, eles entraram no acordo para fazer do jeito deles, fazer da forma deles, fazer aquilo que eles achavam que era palpável, aquilo que eles achavam que era talvez racional. A gente é normal isso, né? Nós somos humanos e o humano é racional. É normal, às vezes, nós queremos fazer as coisas racionais. Ah, eu quero fazer isso aqui porque é o mais lógico. A lógica diz que é dessa forma. A lógica diz que é desse jeito. A lógica, querido, e muitas vezes não é a lógica que vai pautar a nossa vitória. Muitas vezes não é a racionalidade que vai nos levar ao lugar da bênção, ao lugar da vitória, ao lugar que Deus preparou para nós. Na maioria das vezes, e eu tenho vivido isso, nós, né, eu e minha esposa, família viva em Moçambique, temos vivido isso, em estar num lugar onde a gente não imaginava. Não era racional, não era caso pensado que aquilo acontecesse daquele jeito. Mas pela fé, andando pela fé, entendendo pela fé, vivendo e se movendo por fé, foi assim então que Deus começou a fazer ali. Eu sei que tem muito para fazer, Deus tem muito ainda que vai fazer naquele lugar, Deus tem muito para fazer na sua vida, Deus tem muito para fazer na sua casa, Deus tem muito para fazer no seu ministério. Você é um chamado, você tem um chamado de Deus, você tem uma vocação. Pois é, tem muito para fazer ainda. Ande e paute então pela fé. E aí nós chegamos no texto que nós lemos aqui no início. Depois de caminharem algumas coisas aqui,
a gente vê as pessoas como andaram pela fé. Aqui nós chegamos lá no versículo 27. Esse versículo 27, para mim, ele tem uma profundidade muito grande. Porque ele diz assim, ó, pela fé, Moisés deixou o Egito. Nós vamos falar ponto a ponto aqui. Depois ele diz que ele não temeu a ira do rei. E depois fala que ele ficou firme. Aí então, ele viu o que era invisível. Primeira coisa então, deixar o Egito. Primeira coisa então, deixar para trás, querido, todas as questões de Egito. Egito fala de mundo, Egito fala de vida cotidiana natural, Egito fala de vida cotidiana de qualquer jeito, de qualquer maneira. Egito fala de escravidão. Deixa para trás essa vida de escravidão, deixa para trás essa vida que te prende. Qualquer coisa, querido, que te prenda, qualquer coisa que te traga prisão é Egito. Qualquer coisa que te traga prisão é realmente uma questão que não vai te levar para a vitória, não vai te levar para a bênção. O Egito traz escravidão, quer te fazer escravo. O mundo o tempo todo tenta nos fazer escravo de coisas. Escravo de lugares. Às vezes tem gente que é escravo da sua própria existência. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eu não dou um passo, não faço tal coisa. E nós temos a nossa opinião formada, né? Muitas vezes, não, a minha opinião formada, eu já tenho a minha opinião sobre tal coisa. E a primeira coisa então que eu vejo nesse texto é que a Bíblia diz que Moisés, ele deixou, apesar de ter vivido no Egito por 40 anos, apesar de ter crescido no Egito, apesar de ter estudado no Egito, apesar de tudo isso, chega um momento na vida em que ele diz, é necessário deixar o Egito, é necessário deixar para trás. Paulo diz que as coisas velhas precisam passar, as coisas velhas precisam ficar para trás e viver novidade, e viver coisas novas, e viver aquilo que Deus tem para que a gente viva. Eu quero viver a totalidade de Deus, mas se não deixar o Egito, não vai viver a totalidade de Deus. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero alcançar uma bênção, eu quero alcançar uma vitória. Pois é, se a gente quer alcançar uma bênção, se a gente quer alcançar uma vitória, se a gente quer realmente ter uma intimidade com Deus, a primeira coisa que o texto fala pra gente é necessário deixar o Egito. Deixa o Egito, querido, abra mão. Abra mão do Egito, abra mão daquilo que te prende, abra mão daquilo que não te leva para a vitória, aquilo que não te leva para a bênção. E aí sim, a gente vai chegar no final do versículo tomando posse mesmo da nossa vitória. A segunda coisa que fala nesse versículo 27 é que ele não temeu a ira do rei. Tá aí no versículo 27, você que está acompanhando aí, nós estamos em Hebreus 11, 27. E aí o 27... Primeira coisa, deixar o Egito. Segunda coisa, não temeu a ira do rei. Qual é o seu medo? Quais são os seus medos? Quais são os nossos medos? Nós ouvimos e vamos ouvir muito ainda na conferência que estamos vivendo na Família Viva. Vamos falar muito sobre isso. Quais são os seus medos? Porque o medo, ele é contrário à fé. É um medo que nos impede de viver a fé e alcançar a vitória. São os nossos medos. Mas eu tenho medo de errar. Mas eu tenho medo de falhar. Mas se eu orar e não acontecer nada? E se eu orar e não ver o acontecer? E se eu orar e aí por causa dos nossos medos, por causa dos nossos receios, por causa dos nossos temores, nós deixamos de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós deixamos de alcançar a vitória proposta. Sabe, querido, hoje, nessa tarde, Deus está falando comigo e eu tenho certeza que está falando com você também. É hora de abandonar também o medo. A palavra de Deus fala que pelo amor, é o amor que lança fora o medo. No amor não temos medo. Se eu tenho medo é porque eu não amo o suficiente. Eu tenho medo de orar e não dá certo. Então você não acredita de verdade que a tua oração tem poder. Você não acredita e não faz por amor. Não faz amando ao Senhor de todo o teu coração. Eu tenho medo de chegar lá no final e quebrar a cara.
Muita gente fala isso comigo, mas pastor, eu tenho medo porque eu já fiz uma vez, eu tenho medo porque eu já entrei nesse caminho uma vez, eu tenho medo porque eu já tentei uma vez, eu já tentei no ministério uma vez, eu já tentei em tal coisa uma vez e eu quebrei a cara no final. Pois é, quebrar a cara às vezes é parte de todo o mistério, é parte do sistema, é parte de tudo que vai acontecer. Talvez quebrar a cara é Deus te ensinando a ter mais fé, a andar mais pela fé, andar mais entendendo sobre fé. A palavra diz para nós aqui nesse texto que para que Moisés chegasse a alcançar a vitória, ele precisou deixar o medo, deixar para trás todo o medo. Você tem medo de quê? Pensa aí. De que você tem medo? Tem medo de errar? Tem medo de falhar? Tem medo de ser zombado? Às vezes a gente tem medo que zombem de nós. Ah, mas se eu fizer isso, todo mundo vai rir de mim. Ah, mas se eu for para a igreja, se eu aceitar Jesus, o que meus vizinhos vão dizer? O que minha família vai dizer? Se eu aceitar Jesus, todo mundo vai zombar de mim. Se eu aceitar e passar a andar com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas vão olhar e vão rir de mim. Pois é. Então você tem medo, e o teu medo de coisas naturais aí que vão acontecer e vão acontecer mesmo. O teu medo te impede de chegar na vitória. Eu vejo muita gente dizendo: pastor, ora por mim, pastor, ora pela minha vida, pastor, ora pela minha casa, pastor, ora pela minha família, pastor, ora por isso, ora por aquilo outro, pastor, tá aqui os meus pedidos, estão aqui os meus anseios, estão aqui as minhas pendências. Se o Senhor orar, vai acontecer. E eu digo: amém, eu posso orar, mas você também pode. A gente pode orar, mas você também, você é responsável também em clamar ao Senhor. Ah, mas eu não sei orar. Como não? A verdade é que o medo é que te impede de clamar ao Senhor. O medo isso tá na mente, tá? É a mente, tá aqui, ó, tá na cabeça. A mente diz assim, ó: não ora não. Não, você não é capaz. Não, para você não é possível. Só vai acontecer se você fizer tal coisa. Não, você não pode. E o medo vai nos trazendo barreiras. O medo, ele põe barreiras para que nós não alcancemos a nossa vitória. É o medo que levanta muros. Medo levanta muros para quê? Para impedir de avançar, impedir de chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. É o medo que faz isso. Então, nesse texto do versículo 27, duas coisas já nós falamos. Primeiro, deixa o Egito. Segundo, não tenha medo. Deixa o medo para trás. Não tenha medo. Uma coisa que eu me lembrei agora, que já me disseram assim: pastor, eu tenho medo de me decepcionar. Eu já me decepcionei no relacionamento, já me decepcionei com igreja, já me decepcionei com gente, já me decepcionei com trabalho, já me decepcionei. E aí, por causa de a gente achar que vai decepcionar de novo, e um medo de se decepcionar de novo nos paralisa. O medo de ter uma nova decepção, o medo de ter tudo de novo, e de acontecer de novo, e de ter problema de novo, isso nos paralisa. Mas quando eu vejo um texto como esse, se eu quero realmente alcançar aquilo que está proposto em Deus para mim, eu preciso lançar fora o medo. Eu preciso deixar para trás o medo. Eu preciso deixar o medo de lado. O medo não pode ser o meu companheiro. O medo não pode ser meu companheiro diário. O meu companheiro precisa ser a fé. É a fé que vai realmente me levar no caminho da vitória. E a última coisa nesse texto aí, Hebreus 11, 27, onde estamos, é que ele ficou firme. Então, 3 coisas. Primeiro, deixou o Egito para trás. Segundo, não teve medo. Terceiro, ficou firme. E ficar firme é um negócio muito sério, porque ficar firme quando tudo tá bem é fácil. Manter a sua posição quando tudo dá certo é fácil.
Agora, manter a sua posição quando o opositor é mais forte que você, é aí que é difícil. Moisés chega no faraó e diz: olha, eu vim aqui em nome do Senhor, e em nome do Senhor eu vou determinar aqui, e esse povo vai sair, e nós vamos sair desse lugar, vamos sair do Egito, cheio de convicção. E aí, cheio de convicção, o opositor diz para ele: não vai sair. Como não? Mas eu tô aqui debaixo de uma palavra de Deus, foi Deus que mandou, foi Deus que direcionou. E o opositor diz para ele: não vai sair. E aí precisa ficar firme, porque numa negativa, normalmente quando a gente tem uma negativa muito forte, talvez até mais forte do que nós mesmos, é nessa negativa, é na hora da negativa que nós precisamos ficar firmes. O que esse texto ensina para mim e para você é que Moisés, apesar da negativa, apesar do oponente ser muito forte, apesar do oponente ser muito poderoso, era um rei, apesar de tudo isso, Moisés não recuou, ele permaneceu firme. Como está a sua vida aí quando aparecem as oposições? Como está a sua vida aí quando aparecem os opositores? Como tá aí? Será que você tem conseguido manter-se firme ou você tem recuado? Ah, não, eu fui lá uma vez, bati naquela porta uma vez e aí eu tive uma negativa, eu acho que eu vou desistir. Sabe que tem gente desistindo de tudo por causa de uma negativa. Tem gente desistindo até mesmo da vida. Por quê? Porque tudo que ele olha são situações negativas. E as situações negativas realmente nos fazem pensar em recuar. As situações negativas muitas vezes nos colocam em xeque. E na hora que estamos em xeque é mais fácil recuar. Porque avançar e permanecer firme exige força. Permanecer firme exige convicção. Exige de nós uma força talvez até que a gente nem sabe que tem essa força. Mas nesse texto Deus está falando para mim e para você: permaneça firme. Quantas negativas você já teve? Por 10 vezes Moisés teve negativa. Não vai. Ah, eu vim aqui agora e agora sim. Segunda vez Moisés chega no faraó e fala: não, ó, agora sim eu vim aqui cheio de convicção e que esse povo vai sair. E o rei fala: não vai. E negativas atrás de negativas. Não atrás de não. E Moisés tinha tudo para dizer: bem, já que não aconteceu, eu vou voltar para trás e vou esperar esse rei aí morrer. Eu vou esperar esse aí, quando vier o próximo, na próxima vez, na próxima geração de reis, eu vou tentar de novo. Mas não foi isso que ele fez. Ele permaneceu firme. E permanecer firme para mim, talvez seja o mais complexo, porque não existe só força mental, não exige só força mental, não exige só força espiritual, exige também força física, porque os dias vão passando, os dias vão chegando, o tempo vai chegando a velhice, vai chegando as coisas, e aí Moisés precisou ficar firme. E quando Moisés então, na 10ª vez, não esmorece, não volta para trás, a Bíblia diz lá: então ele viu o que era invisível. A última frase do versículo 27 fala que Moisés então ele viu o que era invisível. Talvez a sua vitória, a sua bênção pareça invisíveis. Aos seus olhos, aos olhos das pessoas que estão à sua volta, ninguém vê, ninguém enxerga. Ninguém enxerga a vitória que está proposta para você, ninguém enxerga a bênção proposta para você. Ninguém enxergava uma família viva em Moçambique. Ah, é impossível, ninguém enxerga isso. Pois é, mas quando nós entendemos pela fé e damos passos pela fé, então o que está proposto para nós é ver o que é invisível. Talvez está passando por um momento de doença e já disseram para você que é impossível. Já disseram para você: essa doença, aos olhos da ciência, aos olhos da medicina, é algo invisível.
Talvez disseram para você o seu problema financeiro, o seu problema de relacionamento, aos olhos naturais, é algo invisível. E aí, se você deixa o Egito para trás, se você não tem medo e se você fica firme, você vai poder dizer, então, mas é no invisível que eu vou ver a minha bênção acontecer. É no invisível que eu vou ter e vou tomar posse da vitória que para mim está proposta. Eu queria que você entendesse isso e caminhasse então por fé. Todo esse texto, depois você pode ler esse texto de Hebreus 11. Conta-nos história de pessoas que fizeram exatamente isso. Abriram mão, fizeram algo pela primeira vez, não temeram, não recuaram, permaneceram firmes e receberam no final a sua vitória. Para você, hoje, nessa sexta-feira, tome também aí para si. Diga, eu vou deixar o Egito para trás. Diga aí, eu não vou ter medo. E diga aí também, eu vou permanecer firme, porque o que está preparado para mim é uma vitória que me espera. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Permaneça firme na fé que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus.